Oi, tudo bom? Meu nome é Polar e bom, Vinícius era 97 e sempre li. Dois nomes grandes na comunidade de Blockmingo brasileira. E bom, existe tanta merda com esses dois nomes juntos que vocês não estão ligados. Esse vídeo aqui já era pra ter sido feito há muito tempo, mas eu simplesmente não queria fazer esse vídeo aqui, porque eu não queria me meter no assunto da vida dos outros e também porque eu não tinha certeza de nada. Eu só via as coisas acontecerem e ficava quieto na minha. Mas depois de ver tanta coisa acontecer e ninguém tomar nenhuma providência, eu tive que sair da minha zona de conforto pra vir aqui fazer esse vídeo. E antes que você comece a achar que eu sou um justiceiro do YouTube, não, eu não sou. Tanto que eu não queria nem um pouquinho fazer esse vídeo aqui e eu já tô enrolando pra fazer ele há muito tempo. Mas aí a coisa saiu do Blockmingo e começou a virar crimes reais, até chegar num ponto de ameaça de morte. Então nesse ponto eu já não posso ficar mais parado, porque estão ameaçando meus amigos de morte, vazando dados e cometendo vários crimes online. E essa briga já tá no ar há tanto tempo, numa guerra sem fim que literalmente não tem limites. Eu sei que eu posso começar uma guerra imensa com esse vídeo aqui, mas se eu não fizer isso, quem vai fazer? Olha, eu realmente não queria fazer esse vídeo, mas eu acredito que tudo tem limite. E toda essa briga, toda essa bagunça que já tá há meses rolando no BG e ninguém fala nada, me irritou. Eu tô há meses lutando, me segurando pra não entrar num assunto que não é meu, com a esperança de que isso logo vai ter um fim. Mas pelo visto, vocês se superam. Vinícius 097, um dos maiores criadores de conteúdo de Blockmingo do Brasil. Olha, Vinícius, eu não acreditava que logo você, uma das maiores influências no Blockmingo no Brasil, entraria numa briga assim tão boba e iria tão a fundo pra ganhar absolutamente nada. Eu não entendo porque essa obsessão toda pra prejudicar alguém que não te fez nada. Bom, tudo começou quando eu e a Sempre éramos duo. Nessa época eu e a Sempre tínhamos brigado e aí ela cometeu o primeiro erro dela. Como nós tínhamos brigado, ela pensou que a gente já não era mais duo porque não faço a menor ideia do porquê. Mas nessa época, como ela pensou que eu e ela não éramos mais duo e ela era muito amiga do Vinícius 097, ela foi lá e pediu o Vinícius pra ser duo. E logo o Vinícius 097 postou um vídeo no canal dele com a Sempre dizendo que eles eram duo agora. Aí eu, indignado com a situação, fui questionar a Sempre sobre aquele vídeo. E ela disse que como a gente tinha brigado, ela pensou que a gente já não era mais duo. Então logo em seguida ela foi procurar outro duo. E eu, indignado com isso, não aceitei a situação, tanto que ela nem tinha falado comigo nem nada que ia procurar outro duo. Então ela propôs fazer uma votação na comunidade. E eu, desesperado, aceitei. Nesse momento eu já tava cheio de raiva do Vinícius, porque a gente era amigo, a gente já tinha gravado junto, e ele simplesmente ficar com a minha duo é uma coisa que não se faz. Então ela postou na comunidade a votação, e foi aí que a maior treta começou. O post de comunidade mais votado dela foi esse, porque o Vinícius tem um irmão, o Player 097, e o Player 097 na época tava hypado, então ele foi lá e compartilhou o post da comunidade dela, pedindo pra votarem no irmão dele, que era o Vinícius 097, sendo que ele não devia ter feito isso, que aquele post da comunidade era pros inscritos dela votarem em quem eles achavam que era mais apropriado pra ser duo dela, e não pra pessoas de fora que nem conheciam o canal dela. E esse foi o segundo erro dela, porque ela não deveria ter colocado isso em uma votação, como se fosse qualquer coisa. Ela mesmo deveria ter escolhido porque ia ser um duo pra ela, não o que o público queria. A decisão era dela, não do público. Mas bom, ela vendo a briga toda que isso tava dando, ela decidiu apagar o post da comunidade e decidiu ficar sem duo nenhum, o que obviamente foi a melhor decisão, porque senão isso ia gerar uma briga eterna, fora as amizades que ela ia perder. Mas enfim, nesse meado aí que ela virou duo do Vinícius e eu não tava sabendo, o Vinícius acabou pedindo ela em namoro, e ela disse pra mim que até pensou em aceitar sim, mas que teria que terminar o ano escolar primeiro, que assim ela ganharia tempo pra pensar no que ela queria na época. Mas aí o Zeno, que era um amigo dela na época, que eles vendiam e trocavam contas, acabou se aproximando demais dela, e eles acabaram ficando muito amigos. E como uma coisa leva a outra, o Zeninho Gameplays também pediu ela em namoro, e como sempre ela disse que só poderia aceitar pedidos de namoro quando o ano escolar dela acabasse.
Dia 23/12/2022, ela aceitou o pedido de namoro do Zeno. E ela mesmo ligou pessoalmente pro Vinícius pra contar que tinha aceitado o pedido de namoro pro Zeno. E disse que até a mãe dela já sabia. Mas ele considerava que ela namorava ele desde o dia que ele pediu ela em namoro, mesmo ela dizendo que não podia aceitar. E bom, desde esse dia, o Vinícius começou a perseguir a Sempre. Mesmo a Sempre namorando com o Zeno, o Vinícius colocava na introdução dele: "Te amo, Sempre. Meu amor, sempre, sempre ele coraçãozinho." E não satisfeito com isso, o Vinícius começou a montar prints fakes de conversas dele e da Sempre, sendo assim pra querer acabar com a imagem da Sempre, sendo que a Sempre namorava, e o que as pessoas iriam pensar dela? Ela namorando uma pessoa e conversando aquelas coisas com Vinícius. Fora os desenhos que ele postava na comunidade dele de casalzinho com a Sempre, ele chegou até a postar uma vez na comunidade pedindo a Sempre em namoro quando ela e o Zeno deram um tempo, e a resposta da Sempre pra isso foi um não. Mas bom, teve uma época que ele tinha o Gmail da Sempre, que ela emprestou pra ele gravar um vídeo. E bom, se você não sabe, com o Gmail você consegue formatar o celular de uma outra pessoa, só pelo Gmail dela. E ele foi lá e formatou o celular dela. E foi aí que ela perdeu o canal dela pela primeira vez. E ficou mentindo que não formataria o celular dela, mas ele era a única pessoa que tinha o Gmail dela. E ele continuou perseguindo ela, fazendo montagem, até que um momento vazou uma montagem dela chamando ele de amor. E foi nesse momento aí que o Zeno terminou com ela. Foi aí que ela deu um basta, um chega pra lá pra ele, bloqueando ele em tudo quanto é rede social. Bom, mas depois de um tempo o Zeno viu que era montagem e eles voltaram a namorar. Aí depois o Vinícius começou a namorar uma garota lá chamada Florzinha 097 e terminou depois de algumas semanas. E ele chegou até a divulgar um suposto canal dela, que no final das contas era só o canal dele secundário. E depois começou a namorar uma garota chamada Pérola 097 e eles combinaram dela usar modificador de voz pra tentar incriminar a Sempre de alguma coisa. Sendo que aí a Sempre não ia poder se defender, sendo que era literalmente a voz dela falando em cal com o Vinícius, chamando ele de amor, do jeito dela e etc. E nessa época a Sempre ele perdeu várias e várias amizades, inclusive até eu não acreditei naquilo que eu tava vendo. E fiquei brigado com a Sempre. Bom, mas depois desse vídeo que todo mundo pensou que era a Sempre ele falando com o Vinícius, vazam uns prints do Vinícius conversando com a Pérola sobre modificador de voz, que eles tinham usado o modificador de voz e que ficaram rindo da Sempre depois. E segundo o que a própria Pérola 097 disse pro meu amigo Fence, ela teve que imitar o jeito, sotaque e manias da Sempre pra parecer com a Sempre pra ele poder aceitar ela. Vocês entendem o nível que isso se tornou? Chega a ser uma parada doentia, cara. Você não conseguir namorar uma pessoa e tentar acabar com a vida dela de todas as formas, sem ela nem poder se defender, não é certo. E como o Vinícius tem um ódio imenso do Zeno, o namorado da Sempre, o Vinícius tentou sujar a imagem do Zeno também, acusando ele de roubo. Calma que eu vou contar essa história pra vocês. Tudo começou quando o Zeno e a Sempre lhe venderam uma conta com skin gangster pro Sr. Pedro. E logo em seguida o Sr. Pedro fez um vídeo e uma live sorteando essa conta. E quem ganhou essa conta foi um inscrito do Sr. Pedro chamado Eliseu. E alguns dias depois o Eliseu acabou perdendo o acesso dessa conta. E o Eliseu veio desesperadamente atrás do Zeno pra tentar recuperar a conta. E o Zeno disse pra ele que ele não tinha como recuperar porque ele não tinha os dados totais da conta. E depois de um tempo ele ficou sabendo que o Eliseu se juntou com o Vinícius 097, que já odiava ele, pra inventarem que ele roubou a conta do Eliseu. E essa era a jogada perfeita pro Vinícius tentar sujar a imagem do Zeno, porque o Zeno compra e revende contas. Então se ele dissesse que o Zeno roubava contas, ninguém mais ia confiar no Zeno pra comprar as contas e o Zeno ia acabar com a imagem suja. Até que com prints e gravações de tela, o Zeno conseguiu provar que ele não tinha roubado a conta. E na verdade quem tinha roubado era um tal de Tiaguinho, que dizem ser da 097. Mas quase ninguém ficou sabendo disso, inclusive eu não tinha ficado sabendo. Porém o Zeno tem provas de todas as negociações de conta deles. Aí ele postou esse vídeo, que é um vídeo cheio de provas das negociações deles e provando que ele não rouba contas. Então depois disso o Vinícius deu uma acalmada, que ele já não tinha como provar mais nada que o Zeno roubava contas. Até que o Vinícius 097 foi hackeado. E adivinha, o Vinícius 097 tentou colocar a culpa no Zeno. Até que Zeno postou na comunidade
comunidade dele se defendendo e que na verdade tinha sido um gringo que tinha hackeado a conta do Vinicius097. E vocês acham que acabou por aí? Não. Depois disso, o Vinícius continuou insistindo que o Zeno roubava a conta, mas ninguém mais ligava. E bom, vazamento de dados. Vazaram os dados do Zeno em um servidor do Discord. E pra você que não sabe, isso é crime. Bom, não se sabe bem ao certo quem vazou esses dados, mas o Zeno disse que desconfia do Vinícius. Bom, teve um ex-membro da 097 que eu, o Glomy e a Lai já até brigamos com ele há alguns tempos atrás, super tóxico, que começou a gadear sempre, dar em cima dela e falar algumas coisas meio pesadas pra ela, assim, mais 18. E os prints dele dizendo essas coisas pra sempre vazaram. E o Zeno e os amigos dele ficaram sabendo. E eles foram lá e pegaram a conta dele. No caso, eu tô falando do Zohan097. O Zeno assumiu que somente ajudou a dar os dados da conta dele pros amigos deles, mas a responsabilidade de pegar a conta foi dos amigos dele. E bom, o Zohan097 revoltado foi no WhatsApp do Zeno e começou a falar que foi ele que vazou os dados do Zeno e começou a ameaçar o Zeno de morte, com foto de arma, de bala e de tudo. E bom, isso foi uma briga que começou no Black Mango só por causa da Sempre, mano. Pra vocês verem o quão longe foi isso. Saiu de um jogo que era para as pessoas se divertirem pra ameaças fora do jogo. Eu admito que eu não gosto nem um pouquinho da 097, porque existem pessoas extremamente tóxicas lá. Claro que não é todo mundo, mas a maioria é. Mas enfim, pessoal, eu vim aqui contar pra vocês toda essa briga que tá acontecendo e quem realmente são os youtubers que vocês são inscritos e assistem. E Vinícius, eu espero que você aprenda com os seus erros e não cometa mais, porque esse vídeo aqui é só a pontinha do iceberg. Se eu fosse falar tudo que você já fez, ele ia ser bem mais embaixo.